Você é um preguiçoso fedorento que acompanha dia após dia as novidades que estão surgindo no mundo dos animes, mangás e jogos? Você já chegou a ligar na escola dizendo que ia faltar por causa de uma doença de maio, só por causa de um lançamento? E se eu te disser que nos animes tem uma personagem que ficou super popular por representar muito dessas pessoas? Hoje eu vou falar sobre o tipo de popularidade da icônica e carismática Konata Izumi, a personagem que se tornou a rainha otaku dos animes, ou pelo menos já foi um dia. Então, sem mais demora, vamos ao vídeo. Lucky Star foi um anime muito diferenciado para sua época, pois ele basicamente ficou muito popular principalmente na cultura otaku, por ser um anime que leva o Slice of Life ao extremo. Ele é um anime que não tem trama, objetivos importantes, conflitos sérios e evolução dramática. É um anime que não tem rumo, você não sabe para onde aquilo vai. A proposta do anime é acompanhar conversas e momentos cotidianos, pois grande parte dos episódios é literalmente amigas conversando, piadas sobre coisas banais, referências otaku e discussões aleatórias como qual lado do chocolate Cornet você come primeiro. O ritmo lembra até um podcast Slice of Life animado. Eu diria que é um anime normal que não era normal para a época dele. É um tipo de história que se sairia bem se fosse lançado hoje em dia, no meio de uma era onde anime depende de algoritmo imediato e um público apressado e que quer ver movimento o tempo todo? Com certeza não. É culpa da história que envelheceu mal? Também não. Acontece que animes mais contemplativos, muito focados em diálogos e vida cotidiana hoje, são vistos mais como lentos demais. E não é um tipo que pega a geração TikTok, por exemplo. Mas para a época do anime que lançou em 2007, isso foi muito bem recebido. Mas obviamente, o ponto mais forte dessa obra, com certeza, é a Konata. Ela não é só a protagonista da obra, ela é o rosto da obra. A Konata foi uma das personagens femininas mais memoráveis dos animes em seu tempo. Ela ficou bastante popular por seu cabelo azul, seu design moe, sua originalidade, sua personalidade sarcástica e seu grande carisma. Ela foi disparado a personagem mais popular de Lucky Star. Mas o que mais fez a Konata se tornar um ícone facilmente reconhecido foi a grande representação que ela se tornou. Pois é muito comum você ouvir a palavra otaku fedorento, certo? E sabe qual personagem ficou muito conhecida que representa bem esse tipo? Sim, a Konata. A Konata era uma personagem muito identificável e real. Ela representava muito bem os otakus japoneses de sua época. Ela também fazia muita referência e propaganda de obras que estavam em alta naquele tempo, pois Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! E Haruhi eram muito mencionados na obra. Até Harry Potter foi parar em Lucky Star. A personagem era uma otaku raiz, e ela era a personagem que movimentava a trama. Quer dizer, a trama ainda era um Slice of Life raiz, mas a Konata com os diálogos sarcásticos e suas expressões era o que deixava tudo mais divertido de acompanhar, por mais bobo e comum que fossem os diálogos da obra. A Konata foi a primeira grande protagonista feminina otaku preguiçosa, que ficou conhecida nos animes, e ela era uma personagem bem original para sua época, principalmente no anime mainstream dos anos 2000. Talvez a Konata não tenha sido a primeira personagem otaku dos animes, mas ela foi sim a primeira a ficar muito popular. E ela era considerada original, porque ela tinha comportamentos que misturavam características otakus, como protagonista extremamente nerd, comportamento mais parecido com um fã de anime da internet do que uma heroína tradicional, tinha humor baseado em cultura otaku real, um visual moe contrastando com a personalidade cínica e relaxada, e pouca preocupação com romance e drama, pois na época, muitas protagonistas moe normalmente eram tímidas, fofinhas, inocentes ou focadas em romance e escola.
E a Konata virou tudo isso de cabeça para baixo, porque a Konata era diferente, porque ela era socialmente funcional, mas claramente viciada em jogos e animes. Falava como uma fã veterana, fazia piadas metas sobre o próprio meio, tinha energia de net em miniatura, antes disso viraram um estereótipo super comum. Além disso, ela também ajudou a popularizar um tipo de personagem que depois apareceu mais como garotas otaku sarcásticas, protagonistas com humor autoconsciente, personagens degeneradas leves em slice of life. E hoje esse estilo pode parecer mais comum, porque muita coisa foi influenciada por Luckstar e por personagens que vieram depois, ou melhor, influenciada pela Konata, né? Pois a Konata foi a novidade da época, ela que gerou controvérsias. E a Konata também carrega Luckstar nas costas, justamente por sua originalidade e carisma, além dos movimentos que ela causa nos diálogos. Apesar de que ela funciona melhor interagindo com outros personagens, mas ainda assim, os outros personagens já eram mais genéricos e comuns. A Konata não ficou apenas popular porque ela era engraçada e fofa. Ela ficou popular porque o público otaku se via nela. Ela basicamente se tornou a representação máxima desse tipo de gente. Mas ela também virou sim um símbolo de cultura moe, anime slice of life moderno, humor referencial e sendo o otaku da internet antiga. Uma outra coisa incrível que a Konata fez foi que ela ajudou a consolidar o moe moderno. Nos anos 2000, Luckstar virou muito associado ao crescimento da cultura moe, personagens fofas cotidianas, humor de nicho otaku. E a Konata virou o principal rosto disso. A Konata virou a maior referência do que se chamavam de otaku naquela década. Nenhuma personagem carregava esse título com tanta intensidade quanto ela. Na verdade, nenhuma chegava perto dela quando se falava em otaku. A Konata fez tanto sucesso e ficou tão conhecida que ela basicamente abriu portas para que futuros personagens otakus ganhassem mais espaços como protagonistas de suas obras nos animes. E aqui não devemos confundir as coisas. A Konata não foi a fundadora do arquétipo otaku. Isso não começou por ela. É diferente, por exemplo, da Trindade Tsundere, que juntas fundaram o arquétipo Tsundere. Mas no caso da Konata, já existiam personagens otakus antes dela. Porém, eles eram apresentados como secundários, estereótipos, alívio cômico e socialmente estranhos. Mas raramente eram tratados como personagens naturalmente carismáticos e adoráveis. Pois antes da Konata, esse tipo de personagem não era tão apreciado, e muitas vezes nem eram levados a sério. Então basicamente, antes de Luckstar, personagens otakus existiam sim, referências otakus existiam, personagens nerds fãs de animes apareciam, mas como eu disse, eles nunca foram o foco principal, e a coisa mais importante em seus animes. E é aí que o efeito Konata surgiu. A Konata transformou Garota Otaku em algo carismático, divertido, confortável, identificável e culturalmente atrativo. E isso foi muito importante. E o diferencial enorme da Konata é que ela não escondia ser otaku. Na verdade, ela parecia até sentir orgulho de ser assim, porque ela jogava visual novels, falava de anime, fazia referências otaku e tinha hábitos nerds. Mas a obra não tratava isso como algo vergonhoso. Pelo contrário, isso fazia parte do charme dela, e o que tornava ela tão única e revolucionária. Ela basicamente era uma personagem estranha, mas não ligava pra isso. Ela pode não ter sido a primeira, mas ela foi sim a primeira que ficou famosa por ser assim. Ela ajudou a popularizar e normalizar personagens otakus como protagonistas carismáticos, pois ela mudou as perspectivas que o público tinha desses tipos de personagens. Graças a ela, isso se normalizou mais, e mais personagens desse arquétipo foram mais bem aceitos como protagonistas. Pois com o sucesso dela, no futuro surgiram personagens carismáticos. Ela ajudou tanto para personagens masculinos quanto para femininos. E o mais importante, a Konata ajudou a mudar a percepção do otaku estranho para otaku adorável e identificável.
E isso é relevante e corajoso historicamente. Ela ajudou a transformar o personagem otaku de estereótipo secundário em protagonista carismático. Ela pode até não ter inventado o arquétipo, mas ela ajudou a tornar esse tipo de personagem popular e admirado. E com o sucesso dela, outros protagonistas otaku surgiram, como a Tomoko Kuroki e a Umaru Doma, que são personagens bem parecidas com ela. Teve a Kirino Kozaka, que trouxe pra mesa uma protagonista otaku tsundere. Também teve personagens otakus que exploraram outros lados do otaku raiz, como o Keima Katsuragi, que é o otaku gamer, que vive jogando dating sims, entende arquétipos de personagens, trata romance como mecânica de jogo e vive isolado no mundo 2D e se tornou um tipo de otaku mais intelectualizado e mostrou uma versão mais analítica do personagem otaku e ficou muito amado por isso. Teve também o Sora e a Shiro, que apresentam um lado otaku mais ligado à cultura gamer, que obviamente ficaram muito populares também. Teve a Marin Kitagawa, que é a mais recente e moderna, que explora principalmente o lado cosplayer do otaku, e também é um tipo de otaku que representa o lado mais moderno, sendo uma otaku mais socialmente aceita e carismática, mostrando que o otaku não é só um nerd preguiçoso. Ela inclusive representa uma geração menos tímida e excêntrica, e sim uma geração mais integrada ao mainstream jovem, e representa a normalização moderna do otaku. Além deles, até mesmo personagens otaku secundários ganharam espaço para se tornarem mais populares e amados. Às vezes até mais amados do que os próprios protagonistas, como a Kuroneko, que é uma shunibyo otaku tímida, cheia de hobbies, nerds e socialmente estranha, mas que mesmo assim virou uma das personagens mais amadas da obra, e provavelmente a personagem mais popular de Oreimo. Teve o Yui Shigami também, que talvez até represente o tipo de otaku mais comentado, que é o gamer introvertido e socialmente deslocado e cheio de referências nerds, mas ainda assim virou um símbolo de identificação, e é muitas vezes mais amado até do que os protagonistas da obra. E esses são personagens que não são populares apesar de serem otakus nerds. Eles são populares porque essas características viraram carismáticas e relacionáveis. E antes disso, ou melhor, antes da Konata, os otakus eram secundários caricatos e estranhos da turma, mas raramente eram favoritos massivos da fandom. Com a chegada da Konata, ela abriu portas para que esses tipos de personagens pudessem se tornar o favorito da fandom e serem mais identificáveis e aceitos. Antes da Konata, esse era um tipo de personagem muito mais nichado e quase desconhecido e secundário. Então o feito dela não é por ela ser a primeira, e sim pela mudança que ela causou para sempre. Porque a Konata não só impactou uma obra, um arquétipo e uma fandom, ela ajudou a influenciar a forma como o público enxerga personagens otakus até hoje. Ela praticamente atacou o dane-se e explorou todo o lado otaku dela para o mundo. Como se ela soubesse que é estranha, mas não tá nem aí, e se orgulha disso. Claramente foi uma personagem criada para não ser perfeita, mas isso foi o que tornou essa personagem tão única, cultural, histórica e super amada. E agora, para completar, então qual é o tipo de popularidade que a Konata representa? A Konata representa a popularidade identitária, pois ela não ficou popular por carisma, visual, hype, romance e impacto emocional, embora ela seja sim muito carismática. Mas a Konata ficou gigante porque o público otaku se identificava nela. Ela representava o próprio público sendo o público dentro do seu anime. Ela jogava videogame, assistia anime, fazia referências nerds, tinha hábitos otakus e vivia cultura fandom naturalmente. Pois muita gente que já falou da Konata dizia que se viam nela, que ela os representava. Pois tudo o que gira em torno da Konata é ligado à identificação. Pois ela não era só uma personagem que os fãs gostavam, mas ela também era uma personagem que os fãs sentiam que entendiam eles. Pois ela ajudou a normalizar personagens otakus, popularizar cultura moe cotidiana,
transformar nerds em protagonistas carismáticos e influenciar personagens posteriores. A Konata não foi uma waifu viral de sua era, como a Haruhi, por exemplo, que foi uma explosão global. Mas ela virou influência e referência em seu nicho e sua cultura. Ela foi sim uma das personagens mais icônicas dos anos 2000. Foi uma personagem muito ousada para sua época. E por falar em época, a Konata envelheceu mal como personagem? Vocês podem se perguntar, né? E a resposta é não. A Konata não envelheceu mal. Ela ainda tem um carisma muito único e aceitável para os dias de hoje. Mas o que não pode passar despercebido, que tem cara de ser daquela época, são as referências à obra que estavam em alta naquele tempo. O videogame da época, piadas da época. Essas são coisas claramente daquela época. E algumas dessas coisas ficaram datadas sim, mas a personagem em si continua sendo super icônica. Ela ainda é uma das otakus mais populares dos animes. A diferença é que ela não é mais a única, pois hoje ela divide espaço com muitos outros personagens otakus que são super populares também, como a própria Marin. Mas ela ainda continua aparecendo em rankings de personagens desse arquétipo. Continua aparecendo muito quando a palavra é pesquisada. E isso mostra que ela não perdeu relevância. Ela só não é mais a única. Porém, ela foi sim a personagem que permitiu que toda essa expansão do gênero se espalhasse. Ela ainda é muito lembrada quando se fala de cultura moe, personagens otakus e slice of life histórico. E o mais importante é que a Konata envelheceu junto com a própria fandom anime. Nos anos 2000, ela representava o otaku nichado. Hoje, ela aparece quase uma ancestral da cultura anime moderna. Ela continua sendo uma grande referência nisso. Ela pode não ser mais a única, mas ainda é uma das personagens mais importantes e históricas. A Konata talvez não seja mais uma personagem de hype moderno, mas ela continua sendo uma das maiores representações da cultura otaku nos animes. E é isso que torna ela atemporal. A Konata é a definição perfeita do otaku raiz e da identificação. E que fique de informação extra, a Konata junto com a Haruhi já foram disparado as personagens femininas mais populares dos animes na era de ouro do MyAnimeList. Elas dominaram os rankings naquele tempo, ficando no top 10 por bastante tempo, na frente até de personagens muito mais populares, como o Naruto, por exemplo. Mostrando ainda mais o quão moderna e revolucionária a Konata foi quando a internet estava crescendo. Hoje, infelizmente, ela já está muito longe do top 10 e já foi superada por muitas personagens femininas. Mas que ela já foi grande por lá, ela já foi. Isso é eu que tô falando, porque vocês provavelmente nunca vão saber disso. E essa é a Konata Izumi, aquela personagem que causou uma revolução e mudança. É a personagem que fez os fãs de animes a mudarem os pensamentos sobre personagens otakus. E o sucesso dela foi tão grande que após ela surgiram vários outros tipos de personagens assim, que também ficaram muito amados e populares, tanto protagonistas quanto personagens secundários. É uma personagem que até mesmo nos dias de hoje continua sendo uma das personagens otakus e moe mais conhecidas dos animes. Ela pode não ser mais a única, e hoje divide espaço com muitos outros ícones, mas ela ainda é facilmente reconhecida pelo seu marcante visual moe, facilmente encontrada quando você pesquisa a palavra otaku, onde você pode acabar encontrando essa imagem aqui, ó. Ela é uma personagem que se tornou uma cultura. Ela é a representação máxima do otaku.